Se eu falar à noite, não de manhã, vocês não estranhem, porque eu sempre prego mais à noite, mas eu tenho certeza que Deus trouxe aqui para nos trazer uma mensagem, para falar aos nossos corações, amém? Mas vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos tudo a Ti, Senhor, nessa manhã. Eu coloco, Senhor, a minha vida diante do Teu altar, à Sua disposição. Pai, que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade, o Teu querer. Que o Seu Espírito Santo fale poderosamente com cada um de nós. Pai, que toda distração, todo impedimento caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que toda a glória, toda a honra possa ser dado ao Seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração para esta manhã é sobre lições de 1 Coríntios 13. Alguém aqui está lembrado o que tem em 1 Coríntios 13? Amém. O dom do amor. E é isso que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Uma das coisas mais desafiadoras em nossa vida, sem dúvidas, é servir a Cristo, porque envolve perder para ganhar, sacrificar para alcançar e ser servo. Mas não estamos sozinhos nesta jornada, Ele está conosco. Então não é fácil servir a Jesus. Nós estamos aqui, mas todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Mas glória a Deus porque você está aqui, porque você está vencendo e Ele está conosco. Mateus 11, 28, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós encontramos em Jesus alívio para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Ele nos renova a cada dia. Nós estamos na contramão do mundo. Enquanto está todo mundo indo para a esquerda, a gente está indo para a direita. Enquanto está todo mundo para a direita, a gente está para a esquerda. Porque a gente está na contramão. Enquanto todo mundo está bebendo, está xingando, maldizendo, farreando, a gente que está em Cristo, a gente está buscando a presença. E se é diferente na nossa vida, é hora da gente reavaliar. Porque nós estamos na casa de Deus para deixar para trás tudo aquilo que não agrada a Ele. Amém? Na contramão do mundo. Em 1 João 2,15, não amem ao mundo e nem o que nele há. Então isso é a palavra de Deus falando para nós. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, todos os dias nós temos que estar buscando a presença, buscando ter uma mente transformada por Cristo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Precisamos constranger as pessoas com o amor de Jesus, oferecendo a face como Ele fez. Então, aqui nós chegamos no 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nós iremos aprender nessa manhã cada versículo dessa passagem e o que Deus quer falar com cada um de nós. O que significa então cada parte da passagem? Primeiro, o amor é paciente e é bondoso. O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus é a nossa referência de amor e bondade. O que Ele fez mediante as circunstâncias? João 3,16. Porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então Deus nos amou tanto a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. Amar é mandamento. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então é uma coisa séria o que a palavra está nos dizendo. Se a gente fala que a gente ama a Deus, mas a gente tem alguma coisa contra algum irmão, então a palavra fala, a gente é mentiroso, a gente na verdade não ama. Porque quem não ama seu irmão, que vê, como que vai poder amar a Deus? Ele foi até o final, por mim e por você. Não foi fácil para ele, mas ele escolheu nos amar. Então, amar é uma escolha. E nós fazemos essa escolha todos os dias. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus não esperou que a gente se arrependesse. Ele não esperou que a gente abandonasse a vida de pecado. Mas Ele morreu por nós, para que hoje a gente pudesse ter a vida e a vida em abundância. Então, se Ele foi até o final por nós, se Ele se entregou, que a gente possa fazer o mesmo nessa manhã, que a gente escolha entregar tudo por Ele. Amém? Mateus 22:37-39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. É fácil? Claro que não. Mas Jesus nos disse para oferecer a outra face. E só conseguimos fazer isso quando estamos cheios do Espírito Santo, alimentados. Pois a primeira resposta da carne é se defender, falar, argumentar e provar que está certo. O indivíduo que se considera religioso, mas não controla a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Isaías 53:7. Esse versículo fala muito comigo. E o que ele diz? Ele foi oprimido e afligido, aqui falando de Jesus, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Jesus era o único que tinha tudo ali para questionar, para falar, só que ele escolheu, naquele momento que ele estava sendo julgado, ele não abriu a boca. Ele estava ali fazendo a vontade do Pai. E quantas vezes nós queremos falar, nós queremos nos impor, nós queremos provar que a gente está certo, mas Jesus, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Quando temos maturidade espiritual, entendemos que algumas coisas devemos apenas entregar nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus é o nosso advogado, o nosso juiz, e Ele sabe a nossa causa, Ele sabe tudo aquilo que a gente está passando. Então, muitas vezes, a gente precisa só entregar nas mãos de Deus, só orar pelaquela pessoa, e não querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Quantos cristãos estão fazendo ao contrário? Eu vou responder à altura, vou falar, eu vou fazer acontecer. E a palavra diz que devemos amar não só os nossos amigos, como os inimigos. Mateus 5:43-47. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Então nós precisamos amar, e não é só o nosso irmão que está do nosso lado. É aquela pessoa que nos maltrata, é aquela pessoa que nos persegue. E como que a gente faz isso? Só pela graça de Deus, só buscando a cada dia. Aqui, esqueci. Sacrificar quem você era para se tornar o que você quer ser. Então, para a gente se tornar aquilo que está na palavra, para a gente se tornar aquilo que Deus quer que a gente seja, não tem outro caminho. A gente precisa sacrificar quem a gente é para se tornar o que Cristo deseja que nós nos tornemos. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que a encontrem. Então a palavra mesmo está dizendo, muitos estão entrando pela porta larga. E não é só aqueles que estão no mundo. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e está entrando pela porta larga. Então o que a gente precisa fazer? Sacrificar o nosso eu, para que Cristo fale através de nós, para que a gente seja verdadeiramente embaixadores dele. 4. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então aqui é mais um aspecto do amor. João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus. Então aqui mais uma vez, amar. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Então a gente tem ali Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos trazendo uma lição: sejam humildes. Vocês imaginam Jesus, o Filho de Deus, lavando os pés dos discípulos? E por que ele fez isso? Ele precisava fazer isso? Não, mas ele fez para nos deixar essa lição: seja humilde. Se você quer estar no alto, você primeiro tem que ser servo. Se você se exaltar, você vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. E o orgulho, ele precede a desgraça. E tem pessoas que pensam ser melhores do que outras, mais inteligentes e mais capazes. Mas o que a palavra fala sobre isso? Provérbios 16, 18. A desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. O vaidoso e arrogante chama-se zombador, e ele age com extremo orgulho. Provérbios 21, 24. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra.
Então, tudo isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Aqui é o que a palavra está dizendo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem está falando? A palavra. Mateus 23, 12. De novo, Provérbios 8, 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho. Quem que está falando? É Deus. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. De novo, Provérbios 21, 4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Mais um versículo da passagem. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Difícil, difícil. A gente servir a Deus não é fácil. E na palavra não fala que é fácil, mas nós temos que prosseguir até o final. E o que a palavra fala sobre isso? Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Mesmo na cruz, Jesus perdoou aqueles que o feriram. Então, no momento de maior dor e sofrimento da vida de Jesus, ele perdoou aqueles que o feriram. Mas aí você pode dizer: mas é porque é Jesus. Eu sou apenas servo. Mas nós, como servos, precisamos ser imitadores de Cristo. Então, assim como Ele fez, nós precisamos buscar a força, o discernimento do Espírito Santo para poder fazer assim como Ele fez. A gente não pode falar só porque é Jesus que Ele perdoou. Eu não vou perdoar o meu irmão. Porque a palavra diz que se nós não perdoarmos, o Senhor também não vai nos perdoar. Jesus, em seu momento de maior dor e decepção, decidiu interceder pelos inimigos. Então nós temos muito que aprender com Jesus. Será que no momento que nos humilham, acusam injustamente, nós também oramos por ele? Senhor, perdoa minha esposa, o marido, colega. Ele não sabe o que está fazendo. E pedirmos perdão por nossas atitudes também, pois erramos todos os dias. Perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada para merecer. Deus nos prova. Então nós seremos, com certeza, irmãos, eu falo com toda certeza, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos humilhados, tentados, pois Ele quer saber o que tem no nosso coração. Então, enquanto a gente estiver aqui, pode ter certeza que vai vir a luta, vai vir a provação, vai vir a tentação, só que a gente tem um diferencial. Nós temos Jesus, o Espírito Santo conosco, que vai nos fortalecer, que vai nos trazer a vitória. E isso dói, porque Deus nos pega e coloca no seu moedor espiritual. É como o barro nas mãos do oleiro. Dá vontade de falar, de gritar, de sapatear, mas Ele está te moldando e aperfeiçoando. Então, amados, a gente é como barro e Deus é o oleiro. Se Ele vê que nós não estamos conforme a vontade dEle, nós vamos ser o quê? Amassados, até que se torne ali um vaso de honra. Perfeito nós nunca seremos, só quando nós estivermos no céu. Mas nós precisamos todos os dias nos arrepender, todos os dias nos deixar ser moldados por Ele. Mateus 18, 21, 22.
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Quando ele pecar contra mim, até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então é algo muito sério. É a palavra de Deus que está dizendo: se você não perdoar, eu também não te perdoo. E nós pecamos todos os dias. Então como que a gente não vai perdoar o nosso irmão que é falho, que falhou conosco, se nós também somos falhos? A palavra de Deus diz: tira primeiro o argueiro que está no seu olho, e depois você vai cuidar de tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então nós também falhamos, também pecamos. Então a gente também tem que buscar essa graça de Deus e perdoar, porque não tem outro caminho. Isaías 64, 8. Mas agora o Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em obras. E o Senhor é o oleiro e Ele vai nos moldar. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, que lição que traz aqui? Às vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente não para analisar cada versículo, qual que é a verdade que Deus tem para cada um de nós. Mas, na verdade, Deus está falando muito. E a gente viu só nessa passagem de 1 Coríntios 13, que fala sobre o dom do amor. Mas para a gente ter o dom do amor, a gente precisa ser justo, a gente precisa perdoar, a gente precisa amar. Então não é só ali, para você ter o dom do amor, você tem que ter muitas outras coisas. E é isso que Deus está falando conosco. Nós somos escolhidos para impactar com a verdade em um mundo no qual a mentira é comum. E muitas pessoas estão acostumadas a mentir. E os seus rostos são como máscaras. E o que o povo normalmente fala? Mas é só uma mentirinha. É uma mentira social. Eu estou aqui na sociedade, eu estou aqui na festa, só... Ou só estou ocultando a verdade. Ou seja, não é uma mentira, só não estou falando a verdade. E nós, como cristãos, esse não é o caminho. Isso não é o que a Bíblia fala que a gente tem que fazer. Mas até agora foi eu que falei. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, se a gente está se alegrando com a injustiça, com a mentira, o amor de Deus não está em nós. 1 Coríntios 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deuteronômio 16, 19. Não pervertam a justiça, nem mostre parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Levítico 19, 15. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Provérbios 29, 27. Os justos detestam os desonestos, os ímpios detestam os íntegros. Então Deus é amor, mas também é justiça. E muitas vezes a gente fala, mas Deus é amor, Deus vai perdoar a minha mentira, Deus vai perdoar os meus atos errados. Amém. Deus é amor, Ele pode perdoar se tiver o arrependimento, mas Ele é justiça. E tudo aquilo que nós semeamos, a gente vai colher no tempo determinado por Deus, mas a gente vai colher tudo aquilo que a gente semeou.
Então a palavra está dizendo: sejam justos, sejam honestos, não usem a mentira. Nem se for uma mentirinha social, nem se for para agradar. Não, não é isso. A gente não foi chamado para agradar o homem. A gente foi chamado para agradar a Deus. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Provérbios 19, 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Então, por que Deus trouxe para nós tantos versículos? Porque a pregação, ela é embasada na palavra. Então, é Deus que está falando conosco. Amém? Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quem que é o pai da mentira? É o diabo. Todas as vezes que a gente mente, a gente está dando legalidade para o diabo agir na nossa vida, porque é ele que é o pai da mentira. A mentira não é vazia por si mesma, ela vem recheada de más intenções. A cada mentira há um entrave no mundo espiritual. Por menor que seja, é sempre uma mentira. Não há avanços, não há amadurecimento, há retrocesso e dor. Quem mente semeia frustração e colhe desconfiança. Então, quantos casamentos, amizades, até no trabalho, são destruídos por causa da mentira? Nós, como cristãos, a gente precisa passar a credibilidade. Se a gente for pego na mentira ou fazendo a coisa errada, como que a gente vai levar a pessoa a Cristo? A gente tem que trazer o bom testemunho, o perfume suave de Cristo. Então, para a gente finalizar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz: nós tudo sofreremos, creremos, esperamos e suportamos. Mas a palavra de Deus diz que as aflições desse tempo, elas vão chegar ao fim. O Senhor vai nos trazer a força que nós precisamos para vencer cada coisa. Amém, glória a Deus. Tudo o Senhor que vai nos trazer o discernimento. A partir do momento que nós oramos e entregamos e nós falamos para Deus: Deus, eu sou fraco. Se for só eu não vou conseguir. Se for só eu não vou perdoar.
eu não vou amar, mas que o Espírito Santo possa me convencer a cada dia, que o Espírito Santo possa me trazer a força, a coragem, a ousadia. Ele vai nos capacitar, porque a palavra está dizendo, é Ele, é nele que nós esperaremos. E nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas prestem atenção nessa parte. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E para a gente finalizar, 2 Timóteo 4, 7 e 9, que é o que todo cristão almeja, né? Que a gente possa falar isso também. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então existe uma promessa de Deus. A palavra está dizendo a todos que amarem a sua vinda. Se você não desistir, se você perdoar, se você amar, se você for justo, se você falar a verdade, tem uma coroa que está reservada para você. Então nada nesse mundo é mais importante do que a salvação. É mais importante do que ter a vida nos pés de Jesus. Porque nós seremos recompensados e viveremos a eternidade com Ele. Amém? Então essa foi a palavra. Que o Senhor continue falando conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta palavra. Te damos graça porque Tu és bom. E o Senhor que nos ajuda todos os dias a vencer as nossas lutas, nossas tribulações. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. E nós te pedimos, nos dê força, Pai, para amar, para falar a verdade. Deus, para ser justos, para perdoar. Deus, nos dê o dom do amor, Pai. Continua a nos aperfeiçoar até a sua vinda, Deus. Ou se nós partirmos antes, que possamos partir com o Senhor. Continua, Deus, cuidando de cada um de nós, Pai. E nós te damos liberdade, Espírito Santo. Tira tudo aquilo que não é do Senhor e continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.